Cláudia, ela faltou. É brincadeira, sou eu. Eu vou falar hoje sobre o mercado aeroespacial um pouquinho para vocês. Vai ser mais um panorama geral sobre a história, sobre a evolução, sobre como está hoje e como vai ser no futuro. E é isso. Bom, eu me chamo Maria Cláudia. Hoje eu faço engenharia aeroespacial lá na Faculdade do Gama, aqui mesmo em Brasília. Eu sou consultora de operações na Zenit Aerospace, que é uma empresa júnior de aeroespacial da FGA. Atualmente, eu também sou colaboradora na Geoespaço, onde eu desenvolvo geotecnologias. Também sou membro da Polaris, que é uma equipe de pesquisa em propulsão elétrica. E, atualmente, eu também sou trainee de recuperação da Capital Rocket Team, que é uma equipe de foguete modelismo da FGA. Bom, para começar, a gente ouve tanto, né, aeroespacial, mas a gente esquece da etimologia da palavra, né? Se você levar em consideração aeroespacial, não tem a ver só com o espaço, mas com a parte de aeronáutica também, que trabalha com veículos que voam aqui dentro da atmosfera terrestre, e os veículos também que voam fora, que é a parte de astronáutica, como os foguetes, satélites e tudo mais. Um pouquinho da história, bom, lá atrás, no comecinho do século XX, né, com os irmãos Wright, que desenvolveram o Flyer, e o Santos Dumont, que desenvolveu o 14 bis, eles, desde pequeno, eles já tinham, né, essa afeição por planadores e tudo mais. Até então, existiam já alguns estudos a respeito disso, mas nada muito registrado, nada que tivesse dado muito certo. Já tinham acontecido muitos acidentes ali, e eles foram os que começaram a dar certo ali, no caso, né? O Santos Dumont, ele é brasileiro, ele era brasileiro, no caso, né, também. Ele é mineiro, e desde pequeno, ele via o pai dele trabalhando na fazenda, desenvolvendo maquinário, e aí ele já começou a desenvolver mais afeição por essa parte também dos engenhos. E ele foi para a França para estudar, e ele viu a questão dos balões, e ele logo desenvolveu o balão dele também. O primeiro balão dele cabia dentro de uma mala, e depois disso também veio a questão do 14 bis, a questão do 14 bis, Mademoiselle também, que a amiga dele pilotou, que no caso foi a primeira mulher a pilotar uma aeronave, e tudo mais. E a questão dos irmãos Wright, que eles eram estadunidenses e também, desde pequeno, tinham contato com a aeroespacial. E aí eles também foram desenvolvendo em cima de estudos que não deram certo. No caso, eles foram os primeiros a já testarem em simuladores e tudo mais, como funcionava o comportamento das aeronaves. E a questão dos ailerons, eles têm até a patente. Depois disso, né, um pouquinho depois, no caso, ainda no século XX, veio a Primeira Guerra Mundial, onde já vinham aviões um pouquinho melhores, mas ainda eram bem rudimentares. Eram aviões que foram usados na guerra, né, como o Morand-Saulnier e o Obastros D3. Eles funcionavam, assim, mas eles não serviam muito para artilharia, no caso, né? Eles eram aviões bem simples ainda, bem rudimentares. Na Segunda Guerra Mundial já veio mais avanços, né? No caso já vieram os jatos, as cabines das aeronaves já eram pressurizadas, já veio bastante desenvolvimento nessa parte. E aí, bom, também veio a questão dos mísseis, né? Dos mísseis, como o V1, o V2 também. E aí já começa a entrar a parte do aeroespacial, né? Com a questão de lançamentos verticais e tudo mais. Foi aqui também que começou a ser usados os radares, foram construídos os aeródromos e tudo mais. Na Primeira Guerra Mundial não tinha tudo isso. E depois, com os avanços, né, como o outro foguete, esse aqui, o míssil V1, né, ele foi desenvolvido por Von Braun e tudo mais, e foi muito utilizado na Guerra Fria, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos, por causa dos lançamentos do Sputnik. Bom, como vocês sabem, a Guerra Fria foi uma guerra não armamentista, mas que teve muitos avanços tecnológicos, porque eles queriam conquistar o espaço, né? E foi entre
a Rússia e os Estados Unidos. E, bom, a Rússia lançou o Sputnik 1, 2, Vostok, e depois os Estados Unidos lançou a Freedom, né? E o Apollo 11 e o Apollo 8. E foi assim que muito se desenvolveu nessa época. Hoje, a gente muito ouve falar sobre NASA, sobre tudo mais. A NASA tem um marketing de milhões, né? Mas a gente sabe que também há outras agências espaciais, como a ESA, que também tem altos desenvolvimentos, a JAXA, que é a japonesa, né? No caso, a ESA, a Agência Espacial Europeia, essa daqui de baixo, do meio, é a canadense, eles também desenvolvem bastante. Ela é um pouquinho menos reconhecida, mas eles desenvolvem braços robóticos, por exemplo, que são utilizados na estação espacial. E a EB, que é a nossa queridinha. Hoje, não só a parte governamental também é trabalhada, nós temos muito no setor privado. E aqui eu posso destacar 3 empresas que são muito faladas atualmente, como a SpaceX, que no começo de 2020 começaram a lançar muitos e muitos foguetes, e, enfim, eles têm um retorno vertical, né, um sistema de recuperação deles, para poder recuperar o foguete, diminuir os custos e tudo mais. Eles também tiveram parceria com a NASA para poder levarem os seus astronautas ao espaço. Porque antes, até então, a Rússia estava auxiliando eles. Temos a Blue Origin, que foi a primeira empresa a levar civis para o espaço, e também temos a Virgin Galactic, que é uma empresa voltada para o turismo espacial. No Brasil, se a gente for pensar como funciona o aeroespacial aqui, ele é bem caladinho, né, se a gente for ver, mas nós temos 3 partes bastante importantes, 2 mais no caso, né? Temos o Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele fica em São Paulo. Lá são localizadas diversas empresas, startups, todas voltadas para o ramo aeroespacial, para essa parte de aeronáutica também. Temos empresas de usinagem, empresas que trabalham com pintura de aviões, aviônica, enfim. Muitas empresas trabalham lá e fornecem peças, tanto para aeronaves que são construídas aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Nós temos o Centro Espacial de Alcântara, que também é muito importante para o Brasil. Ele tem uma posição geográfica maravilhosa para poder lançar foguetes e tudo mais. E ele ainda vem muito a crescer, eu tenho certeza, nessa questão. Tanto de empresas de fora, que vão vir para cá lançar seus foguetes, como empresas aqui do próprio Brasil. E a gente também tem o Centro de Lançamento do Barreira do Inferno, que já é uma área militar, mas que também ocorrem lançamentos. Aqui, né, nós temos o Centro de Lançamento de Alcântara. Ele fica lá no Maranhão. Como eu disse, ele tem uma localização muito boa para poder se lançar o foguete. E a gente leva isso em consideração, levando a quantidade de combustível, propelente que o foguete precisa para poder sair da atmosfera. Por ele ficar próximo à linha do Equador, acaba que ele vai conseguir chegar mais rápido e vai se gastar menos propelente. Mas ainda há controvérsias quanto a isso, porque, não quanto a isso, na verdade, mas quanto à viabilidade de se trazer um foguete aqui para o Brasil. Não há, por exemplo, portos para poder receber. Imagina, a SpaceX quer lançar um foguete aqui. Não há portos para poder receber esses foguetes aqui. E aí eles teriam que ir por estradas de chão até lá. Então, acaba que, por exemplo, eles acabariam por economizar em combustível, mas eles teriam que investir em transporte terrestre para poder lá levar o foguete até lá. Então, ainda é algo que tem que ser desenvolvido, tem que ser, enfim, né, conversado lá fora e tudo mais. Aqui no Brasil também, como eu disse, né, tem empresas, tem startups, e essas empresas, elas se organizam, elas conversam entre si e buscam por parcerias. Então, elas se unem para poder buscar novas oportunidades para elas aqui dentro do Brasil e fora. Temos a Aliança de Startups Espaciais Brasileiras, que ela é formada completamente por startups e pequenas empresas, né? Eles têm o intuito de trazer parcerias de fora do Brasil, montar parceria entre eles, promover o mundo aeroespacial e tudo mais. Temos o Cluster Aeroespacial Brasileiro, é localizado lá em São José dos Campos mesmo, lá no Parque Tecnológico, e ele é formado por empresas tanto de pequeno porte quanto de grande porte, empresas juniores. Por exemplo, ano passado eu fui representante dentro do cluster da empresa Júnior, que eu faço parte,
E é muito interessante, porque você vê uma empresa júnior como a nossa, que não é pouca coisa também, mas você vê ela do lado da Embraer, que tem reconhecimento internacional. Então, é algo muito bom, muito importante. Você pega, você consegue participar de eventos, por exemplo, com a agência sul-africana, você consegue participar de uma parceria com eles, você participa de capacitações. Por exemplo, eles também tinham um problema de capacitação de pessoas entre eles. Eles trabalhavam com mecânica aeronáutica, né? Algumas empresas, e eles estavam trabalhando para capacitar seus membros, porque a procura por profissionais estava grande, e ao invés das empresas ficarem ofertando salários maiores para poder pegar os poucos profissionais que tem no mercado, eles estavam trabalhando juntos para poder capacitar mais pessoas, para poder trabalhar na mesma área. Então, é muito interessante isso também. E tem a IAB, que é a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Bom, todas as três têm o mesmo intuito, que é se unir, buscar parceria, participar de eventos e tudo mais. No Brasil, também, a Agência Espacial Brasileira, desde 2020, lançou o Catálogo da Indústria Espacial Brasileira. E o intuito disso é você juntar todas as empresas que tem no Brasil voltadas para esses assuntos e fornecer ao mundo um panorama de todas as empresas, seus serviços, seus contatos, sua localização e com quem eles podem falar. Para poder conseguir uma peça, por exemplo, uma pintura, eles precisam fazer um lançamento em Alcântara. Tem o catálogo dos fornecedores de Alcântara e eles vão conseguir ter esses contatos para poder conseguir tudo que eles precisam para que dê certo. Então, é realmente algo muito importante. Esses dois catálogos eles foram lançados. O primeiro, no Fórum da Indústria Espacial Brasileira, que era um evento gratuito muito importante aqui no Brasil, e o segundo, na Space BR Show, que também é um evento muito importante, que inclusive vai acontecer agora em maio, lá em São Paulo, que vai unir tanto empresas aqui do Brasil, como de fora. No Brasil, para quem está querendo se inserir no mercado de engenharia aeroespacial, algumas universidades que ofertam esse curso. Vocês não precisam ir muito longe, aqui na própria UNB tem um curso de engenharia aeroespacial lá na Faculdade do Gama, que eu e alguns amigos cursamos lá. Tem a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do ABC, de Santa Maria, temos o ITA, que, enfim, né, tem um renome gigantesco também, e tudo mais. A Embraer nasceu dentro do ITA, e temos a UFMG também. São todas universidades excelentes, com ensino público de qualidade. Também há outras universidades que são particulares e que ofertam também uma excelente qualidade de ensino. Mas aí você pensa, não, mas para eu trabalhar no espaço, eu tenho que ser engenheiro aeroespacial? Não, você não tem que ser engenheiro aeroespacial. Meu Deus, volta. Vocês não têm que ser engenheiros aeroespaciais. Tem muitas carreiras em volta desse mercado e, por exemplo, engenharia mecânica também. Tem muita mecânica nessa parte estrutural e tudo mais, os foguetes, satélites, direito espacial, os advogados. Hoje tem muitos problemas lá com questões de experimentos no espaço, o que é ético, o que não é ético. Você pensa, tem muitos satélites hoje que orbitam a Terra, mas tem algum regulamento, alguma lei sobre isso? Então, tem muito ainda a ser estudado, muito está sendo desenvolvido nessa parte do direito. Astrofísica, astrogeologia. Bom, a gente tem a Lua, nós temos asteroides, outras coisas a serem exploradas. Marte, por exemplo, a gente precisa saber como funciona o terreno lá. Então, também tem muita área para isso. Medicina espacial. Como nós vamos nos comportar no espaço? Por que a gente não foi para Marte ainda? Já pensaram a quantidade de radiação que tem para a gente chegar até lá? Quanto o nosso corpo vai absorver? Isso ainda tem muito que ser estudado. Então, tem muito espaço para quem é médico e quer estudar isso, né? Marcos Ponte, por exemplo, ele tem problema de surdez por causa do espaço, né? Ele não ouve direito. Também questões de visão, muito é estudado a respeito disso. A parte de educação. Por exemplo, eu faço parte da empresa Júnior, a Zenit, e a gente tem uma escola espacial, que tem o intuito de propagar o ensino sobre espaço, fazer o olhinho brilhar das crianças, apresentar para eles tudo isso. Então, tudo isso é muito importante para que eles tenham noção do que está por vir, para eles se interessarem e também ajudarem a crescer tudo isso.
Então, há muito espaço para quem quer trabalhar dentro dessa área, não só para engenheiros. E o futuro no espaço? O que a gente espera? Por que é tão importante? O que vai acontecer daqui para frente? Na parte da comunicação, a gente já vê hoje projetos como o Starlink, que, se você for olhar, ele traz conexão para áreas remotas, lugares que não tem como levar fibra óptica para o interior de um estado remoto. Mas com o Starlink seria possível. Geotecnologias. Geotecnologia já envolve a parte de dados provenientes de satélites. O estudo, o mapeamento, a análise disso. Você consegue trabalhar a parte de desastres naturais, estudos de desmatamento, por exemplo. Se você for olhar Petrópolis, aconteceu aquele acidente. Se tivesse feito um estudo ali prévio sobre quais eram as chances de acontecer aquele deslize, se tivessem olhado os dados que são provenientes dos satélites, para poder já fazer esse estudo prévio, aquilo não teria acontecido. Então, tem muito ainda que pode ser desenvolvido nessa parte também. Mineração espacial. Tem muitas coisas difíceis de serem encontradas aqui na Terra que são muito importantes para componentes eletrônicos, para a construção de foguetes, para muitas coisas que são indispensáveis no nosso dia a dia. Mas se a gente for olhar, é difícil de encontrar esses minérios aqui, talvez não seja difícil de encontrar eles dentro de um asteroide, na Lua, por exemplo, ou outros lugares. O turismo espacial. Tem muitos civis que não vão querer trabalhar com isso, pessoas que gostam do espaço, são amadoras, mas não querem necessariamente trabalhar com aquilo, mas querem ter a experiência de poder chegar no vácuo, de poder sobrevoar a Terra lá de cima, por exemplo, a bordo de um foguete. Tem muita gente que sonha com isso. Então, o turismo também tem muita expansão. E habitação de outros planetas, como já vem sendo falado sobre Marte e outros planetas também que vêm estando procurando. Enfim. Bom, eu tinha isso para falar, mas a gente ainda tem algum tempinho. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta. Tem? Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou pedagoga. Eu assisti uma palestra no Dia das Mulheres da ANAC, onde vários convidados do setor aéreo foram falar sobre a participação da mulher nesse setor e como ela é pequena. Então, eles trouxeram um dado, por exemplo, que de 11 mil comandantes aéreos da aviação comercial, homens, só tinham 1.000 mulheres. Eu queria saber mais sobre como é para a mulher no mercado, na área de aeroespacial. Quais foram as dificuldades, se é que você teve alguma, ou se você sabe, e como vencer essa questão? Sim, realmente ainda é muito complicado. O mercado para as mulheres na engenharia, no geral, já é muito complicado, voltado para a aeroespacial mais ainda. Bom, eu participo da empresa Júnior, participo da Geoespaço também, que é outra empresa, e eles têm programas de inclusão de mulheres, de diversidade, então isso já vem sendo discutido muito nesse ramo também, pelo menos até onde eu tenho visto. Mas se você for olhar para o pessoal que já é mais antigo na área, por exemplo, eu tive contato com empresas de pessoas que já tinham mais idade e tudo mais, ainda é um ambiente machista, é complicado ainda mesmo. Mas isso tem mudado. Por exemplo, aqui eu tenho muitos amigos, amigas, né, no caso, que cursam engenharia aeroespacial, desenvolvem foguetes, foram presidentes de empresas juniores, que hoje fazem parte de equipes e que vão estar conquistando o mercado aeroespacial futuramente. Então, isso está mudando. Mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Ok. Aqui tem alguns contatos meus. Tá meio pequenininho, mas eu vou ficar aqui no evento, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem falar sobre alguma outra coisa. Como eu disse, eu faço parte de muitos projetos dentro da Universidade de Brasília. Eles, inclusive, estão expostos lá no stand, lá na área Open. E a Zenit, a equipe de foguete modelismo também. E vocês podem estar lá visitando, perguntando. Podem conversar comigo agora também, se vocês quiserem. E muito obrigada, pessoal. Tenham um bom evento.